Bom, assisti Agente Secreto e assisti já faz algum tempo, demorei pra vir aqui falar com vocês, tardou, mas chegou a nossa conversa sobre o Agente Secreto. E vocês já sabem que Agente Secreto é o nosso representante para o Oscar do ano que vem, e isso me faz partir para uma análise de Agente Secreto sob uma perspectiva de uma análise comparada, de uma crítica comparada. Ou seja, é quase inevitável pensar em Agente Secreto junto Ainda Estou Aqui. Ambos os filmes, de alguma maneira, tratam de ditadura militar brasileira. Ambos os filmes foram representantes brasileiros ao Oscar com alguma propensão a vitórias. E ambos os filmes, sobretudo, que é o assunto central de Agente Secreto, mas também de Ainda Estou Aqui, tratam de memória. A grande questão que eu acho que diferencia ambos os filmes está na tratativa dessa memória e na tratativa desse contexto histórico. O Kleber Mendonça Filho é um diretor que é extremamente conhecido em seus filmes anteriores, desde O Som ao Redor e até os seus filmes em curta-metragem, em tratar do tema memória. E, sobretudo, de tratar do tema memória sob uma perspectiva urbana, sob uma perspectiva, inclusive, geográfica, de uma perspectiva de criar mapas mentais do que foi essa Recife. Então, o Kleber, ele vai, inclusive, descentralizar o contexto da memória de determinados tempos históricos que tendem, historicamente, a se centralizar na região sudeste. Quando a gente vê histórias sobre a ditadura militar brasileira, seja na sala de aula, seja nas obras da indústria cultural, nas obras cinematográficas, a gente tende a ver essas histórias sendo contadas sob o eixo Rio-São Paulo, que faz crer. E aí é uma questão de narrativa, de fato, e por isso que é importante que a gente debata esse tipo de questão, o que faz crer que esse evento histórico, que a ditadura militar empresarial brasileira, esteve centralizada também nesse eixo e, portanto, as consequências desse evento histórico também estiveram centralizadas. E mais do que isso, remonta e fortalece a ideia de que a história acontece aqui. Ou seja, a história oficial passa a ser contada por aquele que tem a capacidade de narrar uma história. A gente precisa ter em mente sempre essa diferença muito clara do que é o narrador para o que é a narrativa. Ou seja, a narrativa nada mais é do que o processo sobre como se conta uma história. E é claro que existe uma série de meandros para explicar, para definir o que é uma narrativa para além disso. A gente tem o texto O Narrador, do Walter Benjamin, que eu cito aqui muitas vezes com vocês, e que tem aula sobre isso. No Introdução ao Cinema são 3 aulas sobre o texto do Narrador, do Walter Benjamin. Então, é um tema que é complexo. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você tá esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Mas, de alguma maneira, a narrativa nada mais é do que a forma como determinada história é contada. Mas para que uma história seja contada, é um momento que a gente complexifica o que significa narrativa, ela precisa e ela demanda de um narrador. E quem é esse narrador? O que esse narrador possui? Quais são as ferramentas que esse narrador contém? Que contexto histórico esse narrador conta? Sob que condições ele conta? E aí essa que é a grande questão. Porque para narrar uma história, há também um contexto histórico, há uma ideologia dominante. E, portanto, a história oficial que é contada, e, portanto, a narrativa que perdura na história, é a narrativa da ditadura militar que vai nos apresentar um contexto o qual a região sudeste domina a narrativa. Ainda Estou Aqui, e isso não torna o filme menor, o filme pior, ou qualquer coisa desse tipo. É um filme que fortalece ainda mais esse discurso. Até porque, convenhamos, né, gente, o Walter Salles é um diretor burguês, é um diretor da classe dominante, portanto, isso, mais uma vez, ele, enquanto narrador da sua história, ele acaba enviesando o filme de acordo com as ferramentas que ele tem pra contar, e ele tem das melhores ferramentas pra isso. Então ele acaba enviesando pra esse lado, de alguma maneira. Agora, o que é mais interessante da diferença de ambos os filmes nesse sentido é justamente essa figura do narrador. A gente trazer essa análise comparada, essa crítica comparada entre ambos, sob uma perspectiva de quem narra, eu acho fundamental. Justamente porque, tendo o Walter Salles quem é,
ele nos traz em Ainda Estou Aqui um filme muito potente, um filme que também trata sobre memória, um filme que busca esse resgate de uma memória histórica de um personagem oficialmente constituído na política brasileira, mas ainda assim uma memória que de alguma maneira visa uma espécie de generalização do que busca contar. A gente, quando houve o momento que a gente fazia a crítica de Ainda Estou Aqui no canal, a gente discutiu muito sobre como o filme ele buscava justamente essa universalização dos temas para que pudesse ser palatável a todos, inclusive para que pudesse estar representado nas principais festivais e premiações internacionais. Ou seja, precisava deixar claro em vários momentos que era um filme que não falava sobre guerrilheiros. Deixar claro que Rubens Paiva não era um guerrilheiro. Deixar claro que nem todos os militares eram assim. Ou seja, um filme que tentava de alguma maneira ficar nesse muro, apesar de ser um filme que denuncia a ditadura militar, evidentemente, até porque depois da ditadura militar fica feio defender a ditadura militar, né? Assim como o fascismo. Se bem que a galera hoje em dia tá perdendo a vergonha com relação a isso, né? Mas é um filme que, apesar de denunciar a ditadura militar e todas as consequências com relação à perda de memória dela e a necessidade, portanto, da não anistia, fazia com que o filme, em alguma medida, para além disso, o filme, em alguma medida, buscava universalizar os temas. E, portanto, nem todo militar... E é isso, assim. É claro que existiam militares que não concordavam. A gente falou sobre isso lá na época da crítica de Ainda Estou Aqui também. É claro que existiam. Não é sobre se existiam ou não. É sobre a escolha de Walter Salles em dizer isso. Porque vocês concordam que era desnecessário fazer isso? Não era necessário fazer isso? Não que as coisas sejam necessárias. Mas elas não são necessárias justamente porque a escolha de fazê-las denotam uma escolha narrativa. E a escolha narrativa de Walter Salles foi ter um filme palatável. Um filme palatável inserido sob um contexto dominante de narrativa, que é o contexto sudestino, o contexto da história oficial. A história que estamos acostumados a escutar sobre a ditadura militar brasileira. Já quando a gente fala sobre agente secreto, e aí por isso que eu acho importante fazer essa crítica comparada, partindo do pressuposto do narrador, que vai narrar essa história, é um filme que, primeiro, vai descentralizar essa história e, portanto, criar uma alternativa da maneira como se conta. Mais do que isso, é um filme que vai fugir da história oficial. É um filme que vai escapar da história oficial. É um filme que vai escolher tratar do tema sob condições diferentes. E o Kleber, por outro lado, sob uma perspectiva de narrar suas histórias, isso está presente em todas as obras dele, de alguma maneira, tem por característica essa abordagem da memória. Ou seja, há no Kleber, de alguma maneira, uma centralização das suas histórias na figura do eu, diferente do Salles. Vocês entendem isso? Vocês entendem que parece que, fazendo essa comparação entre o eu, entre, portanto, o narrador de Ainda Estou Aqui e o narrador de Agente Secreto, a gente vê no narrador de Ainda Estou Aqui uma narração muito maior em terceira pessoa, ou seja, é como quase se o Salles não tivesse ali. É como se o Salles fosse a mosca na parede, que vê a história, que conta a história sobre a sua perspectiva, sobre a sua visão de como é que é aquela história, mas busca não interferir nessa história. Já o cinema do Kleber é um cinema de proximidade. É um cinema em que ele deixa claro, isso em todos os filmes dele até então, pelo menos os que eu assisti, é um filme em que ele deixa claro essa proximidade e esse desejo de estar próximo. Esse desejo de alguma maneira, ser parte daqueles personagens. E, portanto, a maneira como os seus personagens veem o mundo é também um pouco a maneira como Kleber Mendonça Filho vê o mundo. E veja, o cinema, de alguma maneira, ele é composto por essa dinâmica de 3 olhares. Ou seja, a maneira como o diretor enxerga o mundo, a maneira como esse diretor entrega essa maneira como ele enxerga o mundo a um personagem, e a maneira como esse personagem vai apresentar o seu modo de ver para o espectador, que é esse terceiro olhar. Ou seja, nós, enquanto espectador, de alguma maneira estamos vendo 2 olhares distintos em tela, que na verdade são um, de alguma maneira. O que o personagem olha para o mundo, que na verdade é a maneira como o diretor entregou para esse personagem olhar o mundo. Enquanto Ainda Estou Aqui entrega uma visão aos seus personagens distanciada, para criar uma certa universalidade daqueles temas, o Kleber Mendonça entrega um olhar próximo, um olhar
que busca, de fato, mergulhar nessa Recife em 1977, em anos duros da ditadura militar empresarial brasileira. Contexto esse, há de fato, um endurecimento justamente pelo declínio do milagre econômico. Kleber se aproxima, ao se aproximar, ele cria uma história com muita conexão narrativa e, portanto, a gente consegue sentir o peso dos elementos discursivos que ali estão, porque a gente conhece a história, mas ao mesmo tempo nos entrega uma história distinta daquela que convencionalmente conhecemos, por não ser a narrativa oficialmente contada pela grande indústria, e ao mesmo tempo nos oferece, para além da realidade, o mito. Ou seja, a maneira como ele enxerga aquele mundo a partir de um olhar, muitas vezes, infantil. Um olhar infantil e, em outros momentos, submetido a uma condição estabelecida pela narrativa da mídia hegemônica naquele momento histórico. A narrativa contada nos jornais, por exemplo, da Perna Cabeluda. A narrativa contada nos jornais dos tubarões, que de alguma maneira são a polícia que persegue o gato de duas cabeças. Ou até mesmo a celebração da polícia militar, a celebração da polícia do número de pessoas mortas no carnaval. Existe uma mitificação daquele contexto, apesar dele ser muito real. O Kleber, ele consegue atuar nesses dois paralelos que parecem dicotômicos, mas que ele consegue criar uma síntese deles. Um ambiente mítico e, ao mesmo tempo, um ambiente muito real de todos os eventos. Porque nós conhecemos aqueles eventos e nós sabemos qual foi o peso histórico, o peso da violência daquele contexto. E um ambiente mítico, porque a mítica daquele evento também se constrói a partir da indústria da cultura e da mídia. E aí o agente secreto é essa figura de duas cabeças. Essa figura que precisa ser duas, mas que não sabe não consegue ser exatamente naquele momento. O caso da mulher que deixou o filho da babá cair da sacada. Pois é, então, assim, ele vai trazendo várias referências dos jornais daquele momento, vai criando uma mítica daquele momento. Ele não necessariamente precisa, como faz Ainda Estou Aqui, por exemplo, centralizar a história numa espécie de racionalização do processo. Ou seja, eu tenho definido início, meio e fim, onde eu quero começar, onde eu quero desenvolver e onde eu quero terminar essa história. Ainda Estou Aqui é muito isso. O que o Kleber faz aqui é essa justaposição entre o mito e a realidade, demonstrando que o mito, na verdade, não é uma mentira, mas parte dessas verdades. Criando um grande quebra-cabeça onde falta sempre peças nesse processo. Onde não há como formular, de fato, aquele quebra-cabeça como um processo, de fato, constitutivo. Na medida em que, inclusive, a história de Marcelo e de muitos outros que foram assassinados durante a ditadura militar empresarial brasileira só puderam ser contadas pelas partes, pelas fitas, no caso. Pelas memórias que são perdidas entre as fitas. Só resta elas. E o que existe entre as fitas? O que existe enquanto o gravador não estava ligado? O que existe? Então o filme ele consegue abarcar justamente esse mito, essa mitificação da história, ao mesmo tempo em que traz a realidade sobre essa história, ao mesmo tempo se reserva a responsabilidade de saber que a história daqueles sujeitos é também uma história de partes. E mais do que isso, e aí eu acho que é o lugar onde o Kleber consegue ser corajoso narrativamente no seu filme, ele compreende, ao contrário do que faz Ainda Estou Aqui, por exemplo, que a ditadura militar brasileira, ela é sobretudo também empresarial. Então, se em Agente Secreto a gente vê, de fato, as forças de repressão do Estado atuando, e isso acontece no filme, isso é muito evidente, o filme ele não é explícito no sentido de demonstrar essa ditadura, mas, sobretudo, essa maneira como se relaciona com ela está relacionada diretamente a empresas privadas. Marcelo é perseguido pelas forças repressoras do Estado, mas em razão de interesses privados. A maneira como Kleber reconstrói esse momento, tanto imageticamente, geograficamente, para remontar o que era essa Recife, trazer as histórias dos cinemas, de Tubarão, do Spielberg, do Tubarão de Recife, do Gato de Duas Cabeças, do Agente Secreto, remontam de alguma maneira essa maneira de mitificar esse momento histórico, mas do mito não torná-lo uma mentira. Muita gente criticou o final de Agente Secreto. E aí, se você ainda não assistiu ao filme, esse é o momento de você mutar. Muita gente criticou o final de Agente Secreto. E eu entendo quem tenha criticado o final de Agente Secreto, porque de fato é um final mais explícito. E digamos assim, que talvez para essas pessoas,
Um final que talvez o Kleber não tivesse se encontrado nele, entendido como terminá-lo. Eu entendo essa crítica. Afinal, o Kleber, de maneira um tanto abrupta nesse momento, ele interrompe a história do Marcelo pelo noticiário. E em seguida vai logo para as meninas que estavam lá investigando a vida do Marcelo anos depois do acontecimento. Mas eu gosto muito desse final, até porque se conecta com o filme como um todo, onde o jornal ele é fundamental para a história. O jornal, as fitas são fundamentais para a história. Inclusive, mais uma vez, para essa celebração dos policiais do tanto de mortos no Carnaval de Recife. De pessoas que não têm a oportunidade de contar suas histórias. Porque na modernidade, o modo hegemônico de contar as histórias passa a ser notícia, e, portanto, do outro. Daquele que detém os meios de poder contar essa história. E a figura do narrador, portanto, percebe, como a gente estava falando desde o início dessa questão do narrador? O narrador, ele deixa de ser, de fato, o indivíduo com a possibilidade de contar sua história e passa a ser o outro, passa a ser a informação, passa a ser os donos dos meios de comunicação. E esses donos de meio de comunicação passam a transformar a notícia do outro em número, em 93 pessoas mortas. E aí esse final pode ser enxergado, de alguma maneira, como um final em que o Kleber não conseguiu exatamente entender como finalizá-lo, mas eu acredito que ele escolheu fechar a história. Talvez as pessoas esperassem que o filme fosse um pouco mais mítico, como ele propôs durante o filme. Mas ele escolheu fechar a história sob uma perspectiva da memória, que é a característica central do cinema dele. E, portanto, mostrar o filho mais velho recebendo as fitas. Eu falei pra vocês pausarem aqui, né? Recebendo as fitas. E aí, assim, é um filme que visa finalizar? Sim. Mas, ao mesmo tempo, comunica com aquilo que ele vinha propondo, que é justamente essa ideia de entregar as partes pro filho. Mais uma vez, o filho, ele, naquele momento, ele já estava destituído de memória. Ele não lembrava do pai. Olha a força narrativa desse momento. Ele não lembrava do pai. Bem como não lembrava daquele momento histórico. Não lembrava que o pai foi assassinado porque lutou, a mãe e seu pai lutou contra a repressão de uma empresa a qual visava tirar os seus direitos enquanto pesquisador. Ele não lembrava do pai. E a partir daquele momento ele passa a ganhar a possibilidade de conhecê-lo, pelo menos algumas peças desse quebra-cabeça. Ouvir a sua voz mais uma vez. O filme tá comunicando memória, tá trazendo a memória de volta pra história, e eu acho que o Kleber ele entendeu muito bem o seu final. Talvez não como se esperava, mas também, amigo, não é exatamente sobre como a gente espera que os filmes sejam. E particularmente, eu me emocionei profundamente com o final de Agente Secreto. Foi um final que me tocou muito forte. Chorei com o final de Agente Secreto. E isso remonta muito à ideia do que é o herói. E a diferença do herói clássico pro herói moderno. O herói clássico, o herói da tragédia clássica, é o herói que encontra uma redenção. Mesmo que em meio ao sofrimento. Mas ele vai se redimir de alguma maneira. Ao herói moderno não cabe a redenção. Isso está muito descrito também, por exemplo, em filmes como Human Condition, Guerra e Humanidade, do Masaki Kobayashi, onde não há oportunidade para que o herói possa contar a sua história, porque não há lugar de retorno, ele não volta para casa. Assim como Marcelo, ele não tem a oportunidade de finalmente pegar o filho e voltar para casa. Ele precisa estar sempre fugindo, sempre à espreita, sempre sendo o agente duplo, o agente secreto. Então, ele não tem essa oportunidade. A sua história, assim como a narrativa moderna nos impõe, ela é permeada por efemeridades. Ou seja, ela é picotada, ela é cheia de lacunas. E por que a narrativa moderna ela é picotada e cheia de lacunas? Porque não há oportunidade para que o narrador seja de fato o narrador. Lembre, por exemplo, de Cidadão Kane. Quem conta a história? Não é Kane, é o outro. A narrativa moderna passa, portanto, pelo outro contar a história do eu. Por entender quem é o eu a partir do relato. Então, Marcelo é o agente duplo, é o agente secreto, mas sua história nunca é contada por ele, porque ele não teve a oportunidade de viver a história e contá-la. Ele teve sim a oportunidade de vivenciar a história, mas nunca de ter o seu retorno. E o grande problema disso, e é a questão da jornada do herói, etc., é que é justamente no retorno que o herói encontra a escuta. É justamente no retorno que o herói encontra a pessoa que vai escutar a história e, portanto, fazê-la ser lembrada. E é justamente por isso que o filho de Marcelo não lembra do seu pai. Porque não teve a oportunidade de o ver contar a sua história. As suas histórias são contadas pelas fitas, por outras pessoas, por pessoas que visam resgatar essa história. Mas o resgate jamais será Marcelo. Seu filho jamais escutará Marcelo, senão
pelas fitas. Assim como Ainda Estou Aqui, porque parece que durante toda essa conversa que a gente teve aqui sobre Agente Secreto, eu, no final das contas, estou falando mal de Ainda Estou Aqui, né? Muito pelo contrário. Eu acho que Ainda Estou Aqui é o filme mais maduro, é o filme mais bem resolvido do Walter Salles e um bom filme. Gosto do filme e eu já falei sobre isso em outros momentos, apesar de alguns pesares que eu tenho com relação a ele. Mas assim como Ainda Estou Aqui, eu acho ser o mais maduro do Walter Salles, eu acho Agente Secreto também o mais maduro dos filmes do Kleber. Não acho o melhor filme do Kleber ainda. Eu acho que O Som ao Redor ainda é o melhor filme do Kleber. Porém, assim como eu disse lá em Ainda Estou Aqui, Agente Secreto é mais um desses filmes do cinema brasileiro que prova que quando há recurso, quando há dinheiro, o cinema nacional não perde, e eu digo aqui tecnicamente, para as produções estrangeiras, sobretudo hollywoodianas. E quando eu digo isso, eu não tô falando mal das outras produções brasileiras que não têm os recursos. E por isso eu deixei bem claro aqui a parte tecnicamente, tá? Porque existem filmes que não carregam o mesmo aparato técnico que Agente Secreto no cinema brasileiro e que são melhores que Agente Secreto. Porque a criatividade sobra. Porque a narrativa sobra. O que eu quero dizer aqui é, quando nós temos dinheiro pra fazer, a nossa capacidade de fazer aquilo que é considerado o bom cinema no sentido técnico da palavra se sobressai e muito. E esses 2 anos sequentes do cinema brasileiro, provavelmente sendo representados no Oscar, demonstram muito isso. Não pelo Oscar, mais uma vez, mas pela capacidade de fazer cinema. E aí, a importância de haver financiamento para o cinema brasileiro. Não só para Agente Secreto, mas para os outros filmes do cinema brasileiro. Para que haja não só a capacidade de fazê-los, e fazê-los bem, mas, sobretudo, para termos a capacidade de distribuí-los, assim como Agente Secreto está podendo ter. Com mais de sei lá quantas salas no Brasil, em todo o Brasil. Espero que assim continue sendo e que possa ser assim também para os próximos filmes brasileiros lançados. E que essa janela de oportunidade que está sendo aberta mais uma vez por Agente Secreto não seja fechada e desperdiçada como foi a de Ainda Estou Aqui. E aí eu vou falar sobre isso aqui numa crítica, num comentário sobre Agente Secreto, sim. Mas a gente desperdiçou a janela de Ainda Estou Aqui com uma regulamentação de streaming porca. Mas a gente fala sobre isso em breve, num outro vídeo. Curtiram o vídeo?